bom dia! Vamos então a mais uma aula. Essa semana nós vamos trabalhar mais 3 pontos. Juntamente com esses 3 pontos, eu gostaria de mostrar para vocês a respeito daquela bainha. Lembra que a gente reservou 7 centímetros na borda do pano? Então, hoje nós vamos começar a trabalhar essa bainha, porque na aula presencial, então eu gostaria que vocês levassem essa bainha alinhavada. Então, aqui, lembrando que nós marcamos 7 centímetros de cada lado do nosso pano. E aqui eu marquei os 7 centímetros, só para fazer essa marca aqui, beleza? Marquei aqui os 7 centímetros, que é a partir desses 7, é que vocês trabalharam, quadricularam o pano, riscaram. E agora nós vamos ver como que faz essa bainha. Desses 7, vocês vão marcar 4 para a borda, ou seja, vão ficar 3 centímetros aqui. Então, eu vou marcar 4 centímetros aqui da borda, marcando aqui, então, 4 centímetros da borda. E eu marco aqui também 4 centímetros da borda. E esses 4 centímetros, eu vou dobrar e marcar até o finalzinho lá do pano. Então, eu venho aqui, marco os 4 centímetros, certo? E venho aqui de novo, marco mais os 4 centímetros do lado de cá. Então, ou seja, eu tenho 4 centímetros e eu posso fazer o seguinte, colocar um alfinete, uma coisa, uma agulha, qualquer coisa para prender aqui. E você alinhavar esses 4 centímetros para chegar para a aula, para nossa aula prática presencial do dia 19. Então, vejamos agora o que é feito com esses 4 centímetros. Aí eu marco aqui bem marcadinho. A hora que eu marcar isso aqui bem firmezinho, e não leva direto para passar o ferro não, que pode dar problema na hora de vocês virarem aqui. Agora, o que eu faço? Vejamos, ficou marquinho. Essa linha daqui, essa. Olha só. Venho aqui e faço coincidir essas duas linhas. Na hora que essa linha coincidir, aí eu vou colocar aqui um alfinete só para marcar em cima da linha, certinho. Agora, se eu virar aqui, naquela marca anterior que eu comecei a fazer, ele vai coincidir na ponta desse quadradinho aqui que formou. Por isso que ele é chamado canto mitrado, porque ele fica coincidindo linha em cima de linha, bem milimetradinho. Aí, nós temos aqui o cantinho. Aí, eu vou marcar bem esse cantinho aqui. Tem que marcar bem marcadinho, certo? Agora, eu vou soltar o meu pano e vou colocar essa pontinha aqui, que eu marquei a diagonal, que é essa linha, tá dando para vocês visualizarem? Então, essa linha aqui que foi formada, eu vou dobrar e vou colocar aqui, ó. Aí, eu venho aqui e faço o seguinte, coincidindo, uma linha bate em cima da outra. Aí, eu coloco aqui, beleza? Vou costurar nessa diagonal que foi formada quando eu dobrei o tecido. Então, nós terminamos de dobrar. Pegamos em cima daquela marca na diagonal, coincidimos a dobrinha e vamos costurar. Lembrando que é o seguinte, nós vamos deixar, marcamos 3 e 4, 1 centímetro é para dobrar. Aquela dobrinha que fica para dentro da bainha. E o outro centímetro do outro lado também. Então, nós vamos costurar a partir desse 1 centímetro. Eu tô costurando aqui com uma linha preta, para ficar didático aqui para vocês verem, mas temos que costurar com a linha branca. Vocês pegam uma linha branca de costurar normal e vão fazer essa costura daqui, nessa diagonal, até aqui,
na borda dele. Uma agulha comum de costurar, vocês fazem isso. E aí, volta aqui, remata esse alinhavo, reforça ele. E pronto, aí a gente vai virar, vocês vão ver o efeito que fica. Fica bonitinho. Vou fazer um arremate aqui. Agora eu posso tirar o meu alfinete e verificar como que ficou o meu cantinho. E eu viro isso aqui. Após eu virar, eu fiz só um alinhavo. É o que vocês vão fazer. Vocês vão fazer isso nos 4 cantinhos. E não cortem, porque eu vou verificar se tá certinho, para depois a gente terminar na aula. Então, vocês vão fazer isso aqui, e o que vocês podem fazer é dobrar 1 centímetro. Ele vai coincidir em cima daquela linha anterior, e vocês vão fazer um alinhavo nesse 1 centímetro em todo o contorno do pano. Porque eu vou ensinar vocês a fazerem a bainha, que é o ponto bordado bainha, em cima dessa borda do tecido. Por isso que eu quero que vocês façam isso. Lembra que eu costurei até na borda? É justamente para eu conseguir chegar aqui e dobrar o meu cantinho. Se você tivesse costurado até a bordazinha, não ia ser possível de dobrar. Então, aqui, o alinhavo pode fazer ponto largo, espaçado, não tem problema. É só fazer um alinhavo, e eu tô fazendo com linha preta para vocês verificarem. Aí, eu faço um arrematezinho aqui, beleza? E viro e continuo. Vocês fazem os 4 cantinhos e passa esse alinhavo aqui em volta do tecido com tudo. Então, eu virando e continuo fazendo meu alinhavo. Eu continuo aqui e fecho. Após marcarmos aqui a bainha e terminar o nosso alinhavo, a gente terminar então o nosso canto, a nossa bainha, nós vamos virar nosso pano, que esse aqui é o avesso, e vamos trabalhar então aqui, colocar o nosso risco. Então, a gente pega aqui, eu vou trabalhar com vocês o ponto cheio, né, nesse canto, e vocês trabalham aí na sequência no pano de vocês. Então, eu coloquei aqui, né, e fiz terminei aqui o meu risco. Na hora que eu terminar o meu risco, eu vou começar, então, fazer o meu bordado aqui com o ponto cheio. Pegando aqui no nosso manual, ele fala o seguinte: borde como se fosse pontos retos, feitos bem unidos, lado a lado, de um desenho, conforme mostrado aqui na figura. Então, nós vamos pegar a agulha e vamos colocar um pontinho bem aqui, lado a lado do outro, preenchendo toda a figura. E se quiser, ele fala que pode até fazer um enchimento, colocar para esse ponto ficar gordinho. A gente alinhava um monte de linha e depois borda sobre esse ponto. Mas nós não vamos fazer com enchimento não, vamos fazer simples mesmo. Então, é necessário então que a beirada fique perfeita, não faça os pontos muito largos, para que ele não fique muito repuxado, para ficar. Então, o bordado ponto cheio tem que ser uma espessura menorzinha. Se você fizer muito largão, aí ele vai enrugar o tecido. Como eu vou fazer um paninho, eu vou utilizar esse pano aqui, vou aproveitar e fazer um paninho de bandeja. Lembrando o seguinte, esse arremate aqui é mais fácil de fazer do que o outro. Por quê? Porque nesse arremate, nós podemos fazer o seguinte: um alinhavo,
pequenininho, porque nós vamos encher aqui o ponto. Então, não precisa de ir e voltar. Então, todo ponto que vai fazer essa cobertura, se eu quiser fazer esse arremate, eu posso fazer. Então, aqui já é um arremate diferente. Eu vou começar, então, a fazer o meu ponto cheio. Então, eu vou pegar aqui bem do ladinho e começar a encher. Então, é manter bem esticadinho o ponto, o pano, para ele não ficar enrugando. E ir trabalhando, fechando aqui de lado a lado do risco. E preenchendo todo ele. Então, observa. Então, o risco tá aqui, eu tenho que ir bem do ladinho a distância da largura do fio. Então, é bem fechadinho. Eu vou fazer um pouquinho diagonal para poder ele não ficar muito retinho, porque senão ele fica muito pequenininho, que é a distância da figura pequena. Eu vou enchendo aqui o meu... Então, aqui a gente já tá quase terminando essa pétala. E vamos fechando aqui o nosso finalzinho. Se caso eu quisesse arrematar e não fosse fazer mais, ou a linha tivesse terminado, eu volto do lado avesso, debaixo desse pontinho cheio. Mas aqui no caso, nós vamos voltar pro avesso e começar a outra pétalazinha. Então, vamos voltar aqui pro avesso. Olha, o avesso também fica todo cheinho. Se eu fosse arrematar, eu entrava com a agulha aqui por baixo. Mas como eu vou começar outro, então eu posso pular pro novo, a nova pétala. Então, aqui eu começo, e eu sempre tento começar de cima pra baixo. Então, como eu tô aqui, eu vou fazer o arrematezinho até chegar no inicinho aqui da minha figura. E aí, eu começo novamente fazendo a outra parte, a outra pétala. Então, começando e dando continuidade aqui à segunda pétala. E aí, sucessivamente, eu vou trabalhando até fechar todas as minhas pétalas e formar aqui a minha figura. Então, eu vou enchendo aqui agora e dar continuidade a essa, todas, até eu terminar. Pego e vocês usem a criatividade de vocês em relação à cor. E a gente termina, então, aqui a nossa figura até fecharmos tudo. Vejamos aqui que o ponto cheio, vocês vão fazer todas as pétalas. As folhas também são feitas com ponto cheio. Aqui nós temos ponto cheio nessa outra florzinha. O miolinho dela, eu fiz ponto cheio aqui a parte de baixo. E fiz um ponto atrás, fazendo esse contorno. E aqui na nossa haste, nós fizemos com ponto corrente. Aí, nós temos aqui, então, ponto cheio e o ponto correntinho aqui nessa haste. O corrente é o que vocês fizeram aqui anterior. E assim, nós fechamos essa figura aqui do nosso ponto cheio. Esse miolinho aqui, eu não cheguei a fazer, vocês podem colocar, depois que tiver pronto, o nosso ponto de nó francês, que aqui nessa outra florzinha também a gente faz com nó francês. Então, para o nosso segundo ponto da semana, nós vamos trabalhar agora o nó francês. O nó francês é muito simplesinho. Vocês vão fazer o seguinte: como nós vamos preencher o desenho aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um contorno e vou começar a trabalhar aqui o meu nozinho. Então, eu posso ir aqui, contornar aquele alinhavinho que eu mostrei pra vocês e começar aqui a trabalhar, então, o meu nó.
O nó é o seguinte, eu vou colocar a agulha, a linha saiu aqui, vejamos aqui pra vocês verem. A agulha saiu aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou segurar a agulha e vou fazer o seguinte, 2 laçadas. Quando eu fizer 2 laçadas, eu vou colocar essa laçada dentro do pano. E seguro e puxo. Na hora que eu puxar, o nozinho fica pronto. Então, eu puxo, aí eu tenho um nozinho. O que eu faço? Eu venho aqui, coloco a minha agulha de novo e vou fazendo um monte de nozinho junto. Então, eu ponho a agulha aqui, a agulha tá aqui, eu vou fazer o quê? 2 laçadinhas. 1, 2. Então, nós temos o segundo nozinho. Agora, nós passamos aqui, vamos fazendo um monte de nozinho em volta da figurinha. E depois a gente preenche. Então, aqui eu venho com a agulha e vou fazendo 2 laçadinhas. Eu pegar 2 laçadinhas. Então, nós vamos trabalhando e fazemos o contorno de nozinho. Agora, a gente vai fazer uma parte interna preenchendo. Então, nós vamos dar aqui 2 voltinhas e continuar fazendo o nosso pontinho. Aí, eu trabalho com os pontinhos bem juntinho, aí ele vai ficando cheinho. Eu posso preencher a figura e eu também posso fazer só um contorno com o nozinho, mas vejamos aqui na nossa figurinha, aqui nós preenchemos ele todo com nozinho francês. Todo nozinho francês. Fiz o ponto haste nos talinhos, na folhinha, e depois eu preenchi com nozinho francês. E a flor, eu fiz o contorno todo com ponto francês. Aqui é só nozinho francês em todo ele e não preenchi como um todo. E vejamos aqui, então, na nossa figurinha. E vocês vão trabalhar usando a criatividade de vocês. Então, eu vou fazer mais uns pontinhos para ficar claro aí como que é feito o ponto. Então, ele é muito simples. Eu vou colocar minha agulha aqui e dar 2 voltas na linha. E na hora que eu segurar, mantenha a linha forte, presa aqui a agulha. E eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar isso aqui bem próximo do outro. Na hora que eu puxo a agulha, o nozinho fica pronto. Isso aí. Então, eu vou preenchendo novamente todo o contorno. Eu tô fazendo a parte de dentro. Então, eu dou um espacinho de espaço que cabe um pontinho. E faço, olha, o espacinho entre um ponto e outro. E vou fazer isso aqui. Volto com um ponto aqui no finalzinho. E aí, eu vou fechando todo ele. Eu posso circular ele todo e fecha. Depois, eu faço outra parte, o outro contorno. Então, aqui nós temos, então, o nosso nó francês. Agora, a folhazinha que eu fiz, vocês podem trabalhar um outro ponto que vocês já trabalharam, fazer o ponto sombra, ou fazer o ponto haste e encher de nozinho dentro, da mesma forma que eu fiz aqui. O ponto sombra também fica muito bem nessas folhinhas. Aí fica a critério de vocês, usem a criatividade. Aqui nós temos o nó francês, certo? Então, agora nós vamos passar aqui para o ponto pena ou ponto folha. Ao fazer o ponto, ele fica parecendo uma folhinha. Tanto as folhas quanto as pétalas, nesse bordado aqui a gente trabalhou com o ponto pena. E o talinho nós fizemos ponto haste e o miolinho nós fizemos com ponto nó francês. Então, vamos ver aqui como que a gente faz o ponto pena. Eu vou fazer um arremate aqui normalmente. E é interessante que a gente faça uma divisão do desenho para ficar fácil da gente conduzir
o meio. Então, eu gosto de fazer aqui, marcar o meio da folha. Eu marco aqui o meio. Eu posso marcar todo ele, porque é aqui que nós vamos, né, cruzar nossa linha. Então, só fazer uma marcação simples pra gente conduzir o nosso desenho. Da mesma forma que ele fez aqui, a gente vai fazendo lá. Então, o que acontece? Nós vamos fazer o primeiro pontinho. Nós vamos fazer esse primeiro pontinho. E vamos levar a agulha pra lá. Bem rente ao primeiro. Então, eu venho aqui, eu tenho o primeiro pontinho. Agora, eu venho aqui e cruzo e pego do outro lado. Então, agora eu venho aqui, cruzando desse, em cima da margem, e levando lá pra ponta. Bem próximozinho. Então, eu vou fechando aqui. O inicinho da minha folha. Eu vou cruzando, vê que a gente pega aqui do lado, na borda. Esse alinhavo que tá aqui no meio é o arremate. Ele não tá no meio certinho, eu coloquei ele pra cobrir, pro ponto cobrir. O nosso meio tá um pouquinho pra cá. Vejamos, o ponto, ele não, aqui não é o meio do ponto. O meio do ponto é onde eu fiz o desenho. Essa linha aqui é o alinhavo, isso que tem que ficar claro para vocês. Então, nós vamos dando continuidade e vamos fechando aqui, então, a nossa folha. Então, é um ponto para um lado e o próprio ponto, ele faz aquele desenho do miolo, do meio da folha, o risquinho do meio da folha, que a gente costuma colocar, ele já é formado aqui automaticamente. É só eu ir fazendo bem próximo um do outro e fechando aqui, então. Eu cruzo no pezinho dele. Então, o próximo que eu pego ele bem aqui do ladinho do pé. Do pontinho anterior. Então, esse aqui eu vou cruzar e vou colocar do ladinho de cá. Fechando, então, a nossa folhinha, já tá nos últimos pontinhos. E observa que um fio de linha deu pra fazer uma folha. Então, é o que vocês vão estar utilizando aí pra fechar. Então, nós fechamos aqui a nossa folhinha. E a gente vai arrematar aqui no avesso. Como a gente já tem um tanto de linha, é só voltar aqui e fazer uma laçadinha, um nozinho. E eu vou passar a linha aqui por baixo, cortar ela lá em cima, na ponta. Então, nós temos aqui o nosso folhinha pronto. Da mesma forma, vocês vão fazer essa folha, cada pétalazinha aqui do nosso risco e obter esse resultado.
O miolinho que tem aqui é só vocês fazerem um montinho de pontinho de nó francês. Então, nós temos aqui na haste, nós fizemos então o ponto haste, que é aquele terceiro ponto que a gente trabalhou na nossa aula, que é esse aqui. Nós repetimos então esse ponto haste aqui no nosso talinho. As folhas e pétala com ponto folha ou ponto pena. Então, por hoje, nós vamos terminando aqui. Até o próximo vídeo aula. Fiquem com Deus e um bom trabalho.